Querido, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aqui quem fala é o pastor André Mesquita. Querido, eu chamo a sua atenção para você que está passando por uma grande dificuldade, adversidade, perseguições. Eu chamo a sua atenção para o Salmo 3 da palavra de Deus. O Salmo 3, ele diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Glória a Deus. Querido, o Salmo 3 fala sobre a confiança em Deus em meio à adversidade. Querido, o Salmo 3 ele revela claramente a confiança do salmista em Deus. Quando o salmista escreveu esse salmo, ele estava sendo afligido e perseguido. Aparentemente, o salmista estava prontamente colocando a sua fé no Todo-Poderoso. O Salmo 3 foi escrito pelo rei Davi, durante o tempo em que seu próprio filho, Absalão, se revoltou contra ele. Conforme os registros bíblicos, Absalão realmente ficou obstinado em tomar o trono de seu pai a qualquer custo, tornando-se um perigoso inimigo do próprio pai. Querido, como resultado disso, Davi foi obrigado a fugir de Jerusalém para escapar da ira do seu próprio filho. Segundo Samuel 15:18. Juntamente com membros da sua casa, Davi atravessou o rio Jordão e acampou em Manaim. Mas aqui vale lembrar que Deus permitiu a rebelião de Absalão. Como assim, pastor André Mesquita? Sim, Deus permitiu a rebelião de Absalão como parte da disciplina a que Davi foi submetido por causa de seu pecado com Batseba. Segundo Samuel 12, 1-12. Querido, também é possível que esse salmo tenha continuado a ser usado em Israel em contexto de batalha. Sabe por quê? Porque suas características descrevem claramente situações de perseguição em geral, enfrentadas pelo rei e pela própria nação. Isso mesmo, das quais a revolta de Absalão foi apenas mais uma entre tantas. É forte saber que o próprio Deus permitiu essa perseguição.
por causa do pecado de Davi. A conta chega, principalmente quando se é profeta, quando se é servo de Deus, porque já tem um discernimento, já tem um pouco de sabedoria. E o pior de tudo, não chega a se arrepender. Peca e continua pecando, mas não se arrepende, não pede por misericórdia. Querido, o Salmo 3, Davi se vê acuado e não tem outra alternativa senão clamar ao Deus Todo-Poderoso. Ele reconhece a adversidade que vem passando. A profunda confiança em Deus, ele começa a se aprofundar cada vez mais, porque ele conhece o Deus que o levantou, o Deus que ele serve, o que ele servia naquele momento. Então Davi começa a orar pelo livramento. E começa a reconhecer a soberania de Deus novamente. Davi começa a reconhecer a adversidade no Salmo 3, quando ele começa a orar o Salmo 3. Ele começa a dizer, Deus, ele começa a dizer a Deus que o número de seus adversários havia crescido grandemente. Presta atenção, ele diz assim, são numerosos que se levantam contra mim. Salmo 3, versículo 1. Essa declaração de Davi pode ser melhor explicada à luz do que o livro de Samuel. O livro de Samuel registra acerca de seu provável contexto histórico. O texto bíblico diz que veio um mensageiro a Davi e lhe disse, todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 3. Isso significa que a oposição de Absalão foi tão forte e persuasiva que ele conseguiu arrebatar os corações dos israelitas a seu favor. É interessante perceber que o salmista coloca intensidade em suas palavras quando descreve o aumento de suas aflições. Ele diz que o número de seus adversários tem crescido, que são números, que são numerosos, os que se opõem contra ele. E que muitos diziam que não havia salvação em Deus para ele. Salmo 3, versículo 1 ao 2. Mas o interessante de tudo é que ele começa a confiar profundamente em quem? Em Deus. Lá no Salmo 3, versículo 3 ao 6, ele fala. Querido, frente ao cenário hostil que se apresentava diante dele, o salmista contrasta sua observação melancólica acerca das aflições que o cercavam, com sua inabalável confiança em Deus. Veja só. Se por um lado ele registra que na concepção de muitos Deus havia lhe abandonado, por outro ele declara firmemente, porém tu, Senhor, és meu escudo, és minha glória e o que exalta a minha cabeça. Está lá no Salmo 3, versículo 3. Essas palavras de Davi lembram a conhecida declaração do apóstolo Paulo, que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Romanos 8:31. Apesar de suas aflições, o salmista sabia que o Senhor escuta e responde a oração do crente. Salmo 3, versículo 4. Olha aí. Apesar de suas aflições, ele sabia disso. Porque o coração do Senhor é aquebrantado para ouvir um pedido de perdão, para ouvir um pedido de misericórdia. Todavia, a confiança de Davi em Deus não era apenas teórica, mas experiencial. Alguém dizer que confia em Deus é uma coisa, viver como quem confia em Deus é outra, totalmente diferente. Nos versos seguintes do Salmo 3, o salmista mostra que sua declaração de confiança em Deus não era vazia e superficial, mas era algo que norteava sua vida, apesar das dificuldades enfrentadas. Por esse motivo ele diz: deito e pego o sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Salmo 3, versículo 5. Querido Davi expressa sua confiança em Deus usando a figura de alguém que é capaz de dormir tranquilamente num acampamento de guerra. Embora o inimigo estivesse ao seu redor, na verdade ele viveu literalmente essa situação. Este era o pano de fundo de Davi. O pano de fundo da vida de Davi. Naquele momento, ele não tinha outra alternativa senão clamar ao Deus Todo-Poderoso. Na boca de um incrédulo, essa ideia soa como imprudência. Mas na boca do crente, essa ideia se apresenta como um testemunho vivido do sustento e da proteção de Deus. Note que Davi começa o Salmo 3 dizendo: são numerosos que se levantam contra mim. Salmo 3, versículo 1. Mas no mesmo salmo ele explica qual é a sua postura prática diante desse cenário, à luz do cuidado divino. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Salmo 3, versículo 6. No Salmo 3, no versículo 7, Davi, ele pede o livramento. O salmista realmente confiava em Deus. Ele sabia que suas orações sinceras eram ouvidas pelo Senhor. Por isso, ele não perdeu tempo e praticou a oração. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, porque fere nos queixos. Haramai, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Salmo 3, versículo 7. Veja que ele pede para o Senhor levantar, para o Senhor salvar ele e para que o Senhor venha ferir nos queixos a todos os seus inimigos e aos ímpios quebrar os dentes. É forte. Porque ele sabe, ou ele sabia o Deus que ele servia. Apesar dele ter pecado, ele começou a renunciar ao pecado e começou a se prostrar diante de Deus para que o Senhor o livrasse. Tem gente que diz confiar em Deus, mas não fala com Deus em oração. Tem gente que diz que confia, mas não conversa, não tem a intimidade. Como é que vai confiar em alguém que ele... A prática da oração continua a perseverante. É perseverante. Ela tem que ser perseverante. E é um dos sinais distintivos de que alguém realmente possui a verdadeira fé. Como alguém pode crer verdadeiramente em Deus e não buscar Ele? Como alguém pode confiar em Deus e não conversar com Ele? Como alguém pode pedir socorro a Deus se não tem um diálogo com Deus? Isto não faz o menor sentido. Concordo sim quando diz que, embora Davi desfrutasse de tanta paz e tranquilidade mental,
e estivesse em tal estado de ânimo para não ter medo de 10 milhares de homens, ainda assim ele não negligenciou os meios corretos de libertação. Ele não negligenciou a segurança, isto é, a oração a Deus. Davi conhecia o seu Deus. Davi sabia quem era o seu Deus. Por isso ele se jogou aos pés de Deus, pedindo: salva-me, me perdoa, livra do meu próprio filho. E Davi não perdia tempo em recorrer a ele. Queridos, os intérpretes enxergam essa oração de Davi como um tipo de grito de guerra, evocando a presença de Deus na batalha. É igual você ir para a guerra sozinho, desarmado ali você está à mercê do seu inimigo. Só que Davi sozinho, desarmado, ele evocou o Todo-Poderoso. Também é notável que a preocupação de Davi em sua oração não é meramente com sua pessoa, mas é com a honra do Senhor. É forte. Aí é forte. Davi não se preocupou só com ele, mas com o nome do Senhor. Ele não queria manchar o nome do Senhor. Deus havia constituído Davi como rei de Israel. E qualquer um que quisesse usurpar sua posição estava desprezando o propósito divino. Estava querendo colocar sua própria força acima da vontade de Deus. Por isso, Davi diz que seus adversários não são apenas meros desafetos seus, mas ímpios, isto é, inimigo de Deus. A expressão feres os queixos refere-se a um golpe no rosto que significava um sinal de grande humilhação. Já a expressão quebra os dentes significa que Davi comprava ou comparava os inimigos a um bando de animais selvagens que precisavam ter seus dentes quebrados. É forte. Davi recorreu ao Senhor, não tinha outra alternativa para ele. A quem ele iria recorrer para se livrar da morte, para se livrar de algo que com certeza iria recair sobre a vida dele naquele momento? Davi termina o Salmo 3 com uma declaração direta sobre a soberania de Deus. Do Senhor, olha só, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Salmo 3, versículo 8. Davi sabia que a eficácia de sua oração não estava no poder de suas palavras, mas estava no poder de Deus, que governava soberanamente todas as coisas. Por isso, essa conclusão de Davi no Salmo 3 não se restringia apenas à libertação temporal que ele tanto precisava, mas testemunhava também acerca de uma libertação cuja implicação é eterna. Amém? Querido, eu quero agradecer aqui a você por estar acompanhando o Salmo 3, por estar acompanhando esse estudo do Salmo 3, por estar acompanhando esse testemunho de confiança em Deus em meio à adversidade. É um recado de Deus para você. Confia em Deus e o mais Ele fará. Não se preocupe. Não se preocupe. Não fique preocupado com essas dezenas de milhares que vão se levantar contra você. Se você está sendo afligido ou perseguido, confia em Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Aqui foi o pastor André Mesquita.